Meus amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, hoje no Salmo nós fizemos um pedido para Deus: Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Assim como a chuva fecunda a terra sedenta por água, também a graça de Deus fecunda a terra do nosso coração. E como e onde a graça de Deus fecunda a nossa vida? Claro, em diversas circunstâncias da nossa vida, da nossa caminhada cristã, mas por excelência dentro da celebração eucarística. Toda missa é missa de graça, toda missa é missa de cura, toda missa é missa de libertação, já que é o próprio Espírito Santo que é concedido a nós, filhos de Deus nascidos não da carne, mas da água e do Espírito por meio do sacramento do nosso batismo. É o Espírito que, agindo em nós neste momento e nos santificando, nos une apesar de nós sermos diferentes. E nós devemos experimentar exatamente isto: a nossa vida enquanto membros do corpo de Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E nós entramos para esse corpo por meio da graça do batismo, mas também as graças que nos são concedidas na nossa caminhada, para que jamais possamos nos desviar daquilo que é a nossa vocação cristã. Em primeiro lugar, a nossa pertença ao Senhor, e em segundo lugar, a nossa pertença à comunidade cristã. Dentro desse sentido, nós só podemos ser de fato cristãos se vivermos a nossa pertença comunitária. A nossa relação com Deus não é uma relação egoísta, uma relação individualista. Jesus não nos ensinou a chamar Deus como meu Pai, ou Pai meu, mas nos ensinou a chamar Deus como Pai nosso. Nesse momento nós rezamos sim por nós, pela nossa pessoalidade, mas nós rezamos para o nós da igreja, que se faz aqui visível, vocês que estão aqui no santuário, mas a igreja não é somente vocês. A igreja são todos aqueles que estão unidos pelo batismo ao Senhor, seja aqueles que estão em suas casas, nas diversas comunidades, mas também aqueles que estão se purificando para o encontro definitivo com o Criador, e aqueles nossos irmãos que estão na glória do céu, a bem-aventurada Virgem Maria, São José seu esposo, e todos os santos e santos de Deus que estando diante do trono do Cordeiro, neste momento da efusão da graça do Cristo, do Cordeiro na humanidade, rezam conosco. É esta unidade da igreja que quis São João 23. São João 23 é o Papa do Concílio. Hoje nós celebramos o seu dia, 11 de outubro. E por que o dia desse santo foi escolhido exatamente para ser hoje? Hoje faz exatamente 60 anos que o Papa João 23 abriu o Concílio Vaticano II, 11 de outubro de 1962. Nesses últimos 60 anos, a igreja pôde viver o influxo da graça do Espírito que age nela para sempre renovar a maneira dela anunciar o Evangelho da salvação. Assim também foi no início. Se olharmos para a primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Gálatas, Paulo foi aquele que se deixou ser conduzido pelo Espírito. Na época, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, por exemplo, sabemos que todo menino judeu, até o 8º dia, ele era circuncidado. A circuncisão era o sinal por meio do qual o menino pertencia ao povo de Israel. Basta nós olharmos os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que ali vai estar muito bem delineado qual que é o sentido da circuncisão. Ora, mas diante da missão cristã, quando Paulo sai para evangelizar os gentios, ele entende que se ele exigisse a circuncisão dos gentios, ele não teria sucesso. Paulo então, em vez de exigir que os gentios se tornassem judeus antes, por meio da circuncisão, ele já anuncia diretamente a pessoa de Jesus Cristo. Ele anuncia o Evangelho. Paulo entende então que o Evangelho é o centro, a fé e o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. E ele tem sucesso nisso, porque os gentios deixam a idolatria,
Deixam de adorar os vários deuses para viverem a graça da liberdade no Espírito Santo, a graça da liberdade na fé. É o que Paulo disse hoje: irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é um pleonasmo. Se nós somos libertados, evidentemente, para sermos livres. Mas Paulo ressalta isso. Qual que é a liberdade cristã? É a liberdade de nós sermos filhos de Deus, pelo batismo, por meio da fé e da aceitação de Jesus enquanto Senhor e Salvador. O que aconteceu na época de Paulo? Muitos não concordaram com a visão de Paulo. Alguns irmãos vindos da igreja de Jerusalém foram até as igrejas da Galácia, e veja, a Galácia aqui não é uma cidade, é uma região da Turquia, portanto nós temos várias igrejas